Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos dar início à nossa última roda de conversa do ano, né? É um momento assim muito especial que a gente, enfim, né? Essa questão de chegada assim na finaleira dá uma sensação muito boa, né? De dever cumprido, né? Ainda temos mais uma atividade segunda-feira imperdível, né? Essa já é uma das derradeiras. Então, para começar, eu vou passar a palavra para a Patrícia, nossa presidente, para dar as boas-vindas. Boa noite a todos, todes, todas. Eu queria dar as muito boas-vindas aos nossos convidados, a todas as pessoas presentes nessa casa tão querida e também as pessoas online, que é um prazer a gente estar tendo essa roda de conversa hoje e vamos poder conversar bastante com os nossos convidados. Obrigada, Patrícia. Então, também agradeço a presença, né, de todo o pessoal que está aqui, o pessoal na tela, né? Já estou vendo pessoas muito queridas lá, né, que me pediram o link, né? E hoje, então, o nome da roda vai ser Metapsicologia e Subjetividades Contemporâneas, né? Para falar sobre esse tema, nós temos aqui ao meu lado, Abram Turknieks, que é psicanalista, autor do livro Aventura do Casal e Organizações Familiares, Contextualização Histórica da Família Ocidental, membro fundador e ex-presidente do CEAPIA e docente do Instituto Contemporâneo. Aqui ao meu lado, temos Paula Sarmento Leite, que é psicanalista aqui da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. E o avô da Cora, como ele queria ser apresentado, né? Inácio Paim, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Então, assim, nós combinamos que a gente começa com o Turca, o Abram Turknieks, né? Paula, e fechamos com o Inácio e depois fazemos a gira. Então, a palavra é contigo. Obrigado Janine, obrigado vocês todos, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês para conversar sobre algumas dessas coisas que eu venho pensando há algum tempo. O que ela leu, Aventura do Casal e Contextualização Histórica da Família, são dois livros, na verdade, né, que eu publiquei, e quem me conhece um pouco, talvez, digamos assim, vem acompanhando, ou pelo menos tem notícia de que eu tenho andado passeando pela história numa série de aspectos, e o que eu estava querendo trazer aqui é alguma coisa que tem que ver com a história na origem da psicanálise, ou até numa origem da psicanálise quando não era psicanálise, quando isso não era psicanálise. Então, para a gente se contextualizar historicamente, eu acho que vale a pena considerar algumas figuras que fizeram parte, pelo menos na leitura histórica que eu faço, que fizeram parte da origem, de uma espécie de origem remota mais da análise. Eu estou pensando em James Watt, em primeiro lugar. E isso é segunda metade do século XVIII. 1769, esse sujeito faz a patente da máquina a vapor, da sua versão da máquina a vapor, e a máquina a vapor que ele inventa para tirar a água das minas vira a indústria têxtil e vira a modalidade industrial de produção a partir da, final do século XVIII, e marca o século XIX de uma maneira significativa. Algumas outras figuras que acho que também são interessantes e vale a pena nesse nosso roteiro aqui. Uma delas é Rousseau, alguém que eu acho que precisa ser lembrado nisto, né, neste movimento. Rousseau com Emílio, principalmente, reivindicando vamos dizer, a infância como um lugar específico e reivindicando
o espaço familiar como espaço de contenção e de cuidado dos filhos. Até então, é preciso entender que os filhos das famílias mais ricas não necessariamente eram atendidos nas suas necessidades pelos próprios pais. Tinha as amas de leite, tinha os preceptores, tinha um monte de gente, e a mãe, em geral, a mulher na família, ela estava ocupada demais em gerar filhos. Então não tinha como ficar cuidando do filho que ela gerava. Então ela precisava ficar disponível para gerar mais filhos. Isso, historicamente, no mundo ocidental, veio sendo esse o destino das mulheres. Bom, durante um bom tempo, eu diria assim, quase até o século XX, até a pílula, para pensar historicamente em algum outro essa história. Então, pensar em Rousseau, pensar no sujeito que descobre o oxigênio. Está me escapando agora o nome dele, que é um francês, um químico francês, que descobre o oxigênio e que trabalha, vamos dizer assim, daqui a pouco eu lembro, monta, digamos assim, uma forma, uma modalidade a partir da química, a partir do estudo da química. A química estava muito interessada com o tema da combustão. Que história é essa de que alguns elementos queimam e outros não? E de onde que vem isto? A teoria do flogisto é uma teoria que é contestada por este químico francês, Lavoisier. Obrigado. Isso, esse mesmo. Por Lavoisier. Isso. E o que ele constrói, além de descobrir uma série de coisas do mundo da química, ele constrói um método de estudo, que é de tomar uma matéria e desmembrar essa matéria nos seus elementos constitutivos. Ele monta e com isso diferencia a alquimia, que era o que existia até então, da química, que vai surgir nessa segunda metade, principalmente do século XVIII, a partir deste método. O método se chama análise, o método analítico em química. Psicanálise não vem de outra origem que não esta, digamos assim, da química, ou, vamos dizer assim, do prestígio que este tipo de investigação já tinha tido ao longo do século XIX. Então, Lavoisier, o Rousseau, Goethe, etc., e de alguma forma também o Watt, são algumas referências que eu acho que são interessantes para a gente ingressar no século XIX, porque a psicanálise está muito montada em cima do século XIX. E o século XIX é um século extremamente rico. No início o século de muitas descobertas, um século onde, digamos assim, essa união entre ciência e tecnologia e técnica começou a se dar de uma maneira muito rica ao longo de todo o tempo. Junto com isto, surge um grande movimento cultural, principalmente no final do século XVIII já. E aqui eu estou lembrando o Rousseau, e estou lembrando não o Rousseau do Emílio, mas o Rousseau da Júlia. Júlia ou a Nova Heloísa, que é uma outra obra do Rousseau que foi um sucesso editorial. Nos disputavam o livro nas livrarias na época, tanto que era conhecido e valorizado. E isso marca o início do movimento romântico, final do século XVIII e principalmente na primeira metade do século XIX. Rousseau ali começa com Goethe e com uma série de outros autores no terreno da literatura, da música e de uma série de outros desdobramentos nessa história. O movimento romântico foi extremamente significativo porque valorizava o sentimento das pessoas. Então trazia para o centro da cena o sentimento das pessoas. E já aí se constatava, Victor Hugo, uma série de outros escritores, se constatava a insuficiência da consciência para dar conta do mundo dos sentimentos. O mundo dos sentimentos extrapolava, vamos dizer assim, as normas e o que se estabelecia habitualmente, os ordenamentos sociais conhecidos. O mundo do sonho passa a ser muito valorizado. O autor romântico é mais valorizado pela dimensão noturna, pela dimensão do desconhecido, do turbulento,
não tanto, digamos assim, de acordo com na formalidade clássica, com a qualidade estética do texto, mas muito mais com a turbulência do autor, enquanto estava produzindo. Todo este clima está montado vai se montando ao longo do século XIX. É muito rico em relação a isso. E este casamento entre filosofia e ciência, também de uma maneira muito nítida. Então, aí aparece eletricidade no início, eletromagnetismo, aparece uma série de outras descobertas que vão ampliando de uma maneira extremamente grande o universo tecnológico do século XIX. E alguns precursores mais próximos, digamos assim, do que foi a contribuição específica mais do Freud. O Helmholtz estudava a percepção visual. E o primeiro texto do Helmholtz sobre percepção visual, onde ele fala de inferências inconscientes, é de 1856. Freud estava nascendo. No mesmo ano do nascimento do Freud, o Helmholtz publica o seu primeiro texto, porque esse tratado sobre a fisiologia da percepção, etc., ele vai desenvolver no segundo tratado, no terceiro tratado, reúne tudo isso depois, 20 e tantos anos depois, numa conferência, 22 anos depois, que ficou mais conhecida, onde ele reúne todo o seu trabalho. Fechner, nessa época também, estudava o tema do sonho, e era muito interessante nessa história, porque já aparecia em Fechner a noção de que o sonho não era uma espécie de produto de um equipamento funcionando mal. Que o sonho era produto de alguma coisa que merecia ser estudada na sua própria condição. As leis termodinâmicas, Joule, por exemplo, é de 1840. Os estudos de genética são mais ou menos dessa época. A história do Mendeleev é muito interessante. Mendeleev, tabela periódica, isso que a gente estuda, todas se marcaram o desenvolvimento da ciência. Mendeleev andava atormentado com o tema dos pesos específicos das substâncias. Ele queria organizar isso de alguma forma, não conseguia, fez uma espécie de fichário cartas, uma espécie de baralho com o que se conhecia na época dos produtos químicos, e brincava e jogava com isso tudo e não encontrava uma forma. Numa viagem de trem longa, Rússia, longas distâncias, ele era químico e ia assessorar uma fábrica de queijos que ficava, não sei, a 3, 4 dias de distância de trem, sonha com a organização dos elementos químicos, que é até hoje a matriz da tabela periódica química que a gente conhece isso. Oriunda do sonho de um atormentado, um cara que estava ali preocupado com toda essa história e não encontrando, se não desta forma, uma solução para tudo isso. Então é muito interessante de poder pensar. Darwin publica o seu livro em 59. Freud tinha 3 anos nesse momento. Mendel está trabalhando com genes recessivos e genes dominantes. Então, na segunda metade também do século XIX, a noção de energia, e essa eu acho que é uma coisa fundamental e importante nessa história, noção de energia é uma noção do início do século XIX. E a noção de energia é uma noção absolutamente abstrata, é uma intelectual. Energia ninguém nunca viu. Quando a gente pega e vai estudar isso, eu fui nos livros de física, e eu tenho um amigo físico que me ajudou um monte nessas histórias todas. Quando a gente vai estudar energia, diz: o que é energia? É a capacidade de produzir trabalho. Então, energia não existe. Energia foi uma lindíssima invenção, absolutamente abstrata, para poder identificar, vamos dizer assim, grandezas quantificáveis e capazes de se transformar, de se transferir uma para outra. Então, magnética, elétrica, calor em movimento, trem. Como é que se faz isso? E essa história e essa noção, a imagem do trem me serve, digamos assim, como uma espécie de referência metapsicológica para o que a gente pode pensar da construção freudiana no início. Uma série de peças que funcionam articuladas entre si
mas a partir do seu funcionamento também podem surgir aí atritos, diferenças, formas equivocadas ou formas estranhas de funcionamento delas. Eu sei que eu tenho um tempo limitado, não sei. Então, o texto do Stevenson é muitíssimo interessante nessa história toda, porque, vamos dizer assim, são duas figuras habitando um mesmo corpo. Então, e duas figuras com dois perfis psíquicos diferentes. É muitíssimo interessante. Estou falando disso também num ambiente, isso vocês conhecem, a gente conhece bastante dos inícios da psicanálise, num ambiente onde também tinha hipnose, quer dizer, também tinha um estado segundo de consciência. Alguma coisa que dava notícia da insuficiência da consciência no que a gente está conversando. E a noção de inconsciente, que é uma noção, digamos assim, que tem um caráter abstrato, eu identifico isso como muito vinculada, digamos assim, à potência da noção de energia que surgia no início do século XVIII. Energia nesse sentido, uma espécie de abstração da qual a gente pode identificar os efeitos. Sigo por aí, eu sei que tem mais gente que quer falar, eu posso entrar, digamos assim, tem algumas coisas que eu acho que foram acontecendo, passo rapidamente pelo século XX, porque o século XX todo mundo já, de alguma maneira, conhece, né? É Freud, são os pós-freudianos, é Klein, é Lacan, é bom, o Winnicott, aí tem um povo nessa história toda. O que eu constato nisto, digamos assim, e de novo, assim, o meu olhar é mais histórico, é mais olhando a psicanálise desde fora e desde um contexto social, o que circula da psicanálise, né? E uma das coisas que a gente vai vendo, assim, primeiro, o impacto inicial das interpretações, que eram revelações de coisas desconhecidas, foi muito importante durante muito tempo. Deixou de ser. Então, a interpretação que durante muito tempo foi marcante, digamos assim, nas práticas psicanalíticas, não sei nas de outros, da minha que tem uma forte influência kleiniana, como eu imagino que é de muitos de nós aqui também, certamente, que assim, analisar era interpretar, mais ou menos isso. Analisar era interpretar. E se a gente não sabia o que interpretar, tinha que quebrar a cabeça para achar o que interpretar, mas era isso que tinha que fazer. Então, o que acontece? A interpretação foi perdendo impacto. E foi perdendo impacto não porque ela perdesse sentido. O que ela perdeu foi o caráter de surpresa. E qualquer conhecimento novo surpreende quando ele é revelado inicialmente. Mas depois não. Perde a dimensão de surpresa. Então a expressão que a gente escuta por aí, que é eu e o meu inconsciente, etc. Então tem uma coisa desse tipo, eu e o meu inconsciente, são algumas expressões que o cotidiano foi se apropriando de uma certa linguagem psicanalítica. Freud explica. Isso é uma coisa absolutamente popular, mas não é pouca coisa o que está contida nesta observação. Então, tem alguma coisa que se revela e que não tinha que ser revelada, mas de alguma maneira surge no tal do Freud explica. É um candidato a presidente num debate que convoca a plateia para votar nele como deputado federal, por exemplo. Né? Isso aconteceu. Então, essa noção ato falho é uma coisa, digamos assim, que se espalhou, já não é mais específica do universo psicanalítico. Só. Né? Está fora disto. Toda a temática da sexualidade infantil também é uma temática que saiu do âmbito do consultório. Então, foi para a escola, foi para a pediatria, foi para a pedagogia, foi para uma série de outros territórios, onde a sexualidade infantil deixou de ser tema dos banheiros das escolas. E passou a ser tema da sala de aula, o tema dos corredores ou dos banheiros das escolas, e passou também a ser tema das salas de aula. Então, tem efeitos da psicanálise em vários territórios. O que eu constato nisso tudo, assim, vamos dizer assim, é uma ampliação do território da consciência que está em completa sintonia com o que o Freud próprio propunha.
tornar consciente o inconsciente. Essa era a proposta freudiana, digamos assim, da sua atividade. Tornar consciente o inconsciente. E eu acho que isso foi e vem acontecendo. Claro, vem acontecendo, eu acho que também uma outra dimensão dessa história, como se consciente e inconsciente passassem a conviver menos de uma forma conflitiva e mais numa espécie de clima de camaradagem, eu diria, entre consciente e inconsciente, do jeito como a gente pode estar vivendo em tempos mais atuais nessa história. Então, acho que tem uma série de coisas novas. Então, de repente isso aparece em vários setores. O Caetano diz, de perto ninguém é normal. E não é o Freud que diz isso, é o Caetano. Ou quando o adulto vacila, vem o menino para me dar a mão. Quem diz isso é o Milton Nascimento. Ou não, eu tô no papel pentagramado, mas eu não tô no escrito. Eu tô no que não se lê. Que essa é uma música do Drexler. Ou uma Rosa Monteiro que diz, todos nós levamos uma mala de obscuridades. Então, essas figuras não estão dentro do consultório numa sessão analítica. Essa é uma psicanálise que circula socialmente e que tem, vamos dizer assim, um outro território. Há uma monumental ampliação disso tudo com a tecnologia digital. Eu estou querendo interromper aqui para escutar vocês e posso retomar depois com o que eu tenho pensado, e acho que essa é uma coisa contemporânea interessante, sobre a psicanálise e a tecnologia digital. Obrigada. Vou passar para a Paula. Boa noite. Eu também queria agradecer o convite da Comissão Científica, especialmente nos nomes da Janine e da Ciana, com quem eu mais diretamente conversei, e da alegria de estar aqui entre colegas que eu admiro tanto. O Inácio fez parte das minhas marcas minêmicas metapsicológicas, né? Há muitos anos atrás. Então, é muito prazeroso poder estar aqui agora trocando dessa forma, né? Mas, enfim, achei muito interessante o passeio, né, que tu fizesse e, de alguma maneira, nos anuncia o berço histórico que o bebê Freud nasceu, né? E como ele foi, nesses interlocutores, também se constituindo. Mas eu queria começar citando, na verdade, Cazuza, né? Porque eu estava tentando encontrar uma imagem para definir um pouco como eu pensaria a metapsicologia atualmente. E daí, escutando uma música dele, né, O Tempo Não Para, ele fala aquela expressão, um museu de grandes novidades. E daí eu pensei, é isso, né? Me ocorre um pouco que a metapsicologia é exatamente esse acervo, essa herança mais sólida, mais consolidada, como a gente poderia pensar num museu, mas, ao mesmo tempo, ela precisa nos oferecer grandes novidades, né? Então, vamos dizer assim, essa ideia, né, da gente poder, também porque o tempo não para, as formas de sofrimento, as formas de viver vão se modificando. E, nesse sentido, a gente precisa fazer novas indagações, tensionar o campo da metapsicologia, para também, né, seguirmos nos sustentando nesse assoalho que é sólido, mas que também precisa suportar os nossos saltos, né? Ele precisa ter essa... de alguma forma, também a gente pode usar a metáfora do material resiliente. Eu acho que a metapsicologia é um material resiliente, como o slime, suficientemente possível da gente esticar, né, puxar e volta para o seu estado original. Então, em parte, sabendo, vamos dizer assim, dessas fronteiras, é preciso que a gente se coloque dessa forma, né, podendo, de alguma maneira, trazer essa atenção. O próprio Freud, no compêndio, né, enfim, a gente sabe, né, a data que o compêndio fez uma certa distinção entre doutrina e teoria. Ele próprio, então, coloca um pouco desse paradoxo, né? O Winnicott depois falou a ideia
do paradoxo tão importante entre a tradição e a inovação, mas o próprio Freud, de alguma forma, traz isso, né? Então, dizendo que a doutrina seria exatamente esse material sólido, não modificável. Ele coloca o inconsciente, né, desde a lógica da doutrina. Em compensação, a pulsão, por exemplo, ele traz desde a ideia da teoria como passível de modificações, o que a gente sabe que de fato aconteceu ao longo de todo o trabalho dele, né? Bom, 1920 foi uma virada importante. Então, essa ideia, né, da gente poder trabalhar no campo da doutrina e da teoria, eu acho que nos coloca diante dessa perspectiva de um material, então, resiliente, mas que de fato precisa ser mexido, né? A gente precisa mexer. Mas, enfim, o que orientou, né, de uma forma geral, as rodas de conversa, encontros muito potentes ao longo desse ano. O grande nome era sexualidade, gênero, origens e destinos. Então, a palavra origem me chamou a atenção, até porque esse é o campo que talvez eu circulo mais, e é desde esse campo que eu faço algumas indagações para a metapsicologia. A ideia da origem, então, me faz pensar em que a gente possa tirar, ainda de uma certa invisibilidade, um personagem importante na história da psicanálise, que é o bebê. Claro que hoje em dia esse campo tem sido muito fertilizado, se trabalha muito com as formas mais primitivas de subjetivação, né? Todo esse campo que a gente poderia dizer da primordialidade, isso é bem mais atual. E tem acontecido, mas ainda assim eu acho que dentro da própria psicanálise há um grande preconceito de se pensar o bebê não real, mas o bebê como estatuto, né, para pensar psicanaliticamente. E por que eu penso que é importante, né? Porque o bebê ele vai trazer algumas reflexões que eu acho que são bem saudáveis, vamos dizer assim, para a psicanálise. Ele traz uma certa mestiçagem com outras áreas do conhecimento, a neurociência, a antropologia, a sociologia, e eu acho que isso vai permitindo essas esticadas, né, do material. Através, vamos dizer assim, desse estudo todo do início da vida psíquica, é mais possível a gente colocar a teoria pulsional e a teoria das relações de objeto em conversa, que eu acho que é um grande desafio, né, ainda. Então, uma certa simultaneidade do que a gente poderia pensar no campo pulsional e do campo das relações de objeto. Essa simultaneidade, eu acho que ela é bem difícil, né? A gente vê, às vezes, que se pensa do ponto de vista intrapsíquico, daqui a pouco se olha para o outro lado e se pensa no campo das relações de objeto, mas um diálogo, eu acho que é bastante desafiador. E penso que o universo primitivo, essa ideia de como seria a origem da vida psíquica, nos convoca um pouco para pensar sobre esse aspecto. E o tema principal, né, que seria poder pensar a questão da subjetividade, e, enfim, nós sabemos o quanto o conceito de subjetividade na contemporaneidade tem sido importante. As formas de sofrimento têm se apresentado muito pelas dificuldades de produção de conhecimentos próprios, pela dificuldade de ser, né, de existir. Então, o sofrimento que a gente tem visto na atualidade nos faz pensar muito sobre a questão da subjetividade. E aí, né, por que eu queria trazer a subjetividade para ligar isso com o bebê? Porque eu penso que antes da subjetividade, nós precisamos pensar na intersubjetividade. Então, a intersubjetividade, claro, como esse solo humano, que vai, por isso que eu achei o passeio, né, histórico tão importante, mas é esse solo humano que vai permitir o nascimento e a sustentação de um outro humano. Dentro da ideia da intersubjetividade, eu penso que não como uma proposta metapsicológica, o próprio Winnicott, né, quando ele descreve a área intermediária, ele diz que ele não está se propondo a fazer uma metapsicologia, mas eu acho que ele nos coloca uma espécie de espaço-lugar para se pensar a intersubjetividade. E o que eu penso que é importante, vamos dizer assim, para a compreensão de muitos movimentos atuais na técnica ou no trabalho analítico e também no desenvolvimento da teoria.
Eu queria trazer para vocês, eu só vou ler aqui, porque daí isso eu não lembro, mas em 1896, na correspondência do Freud para o Fliess, ele escreve uma carta que ele diz assim: só tenho a registrar umas poucas ideias nascidas de meu trabalho cotidiano sobre o reino do intermediário, como um esforço genérico da impressão de que tudo é como suponho que seja. Então, é muito interessante porque o Freud lança, né, sem saber, uma palavra que é a palavra que sustenta o Winnicott na descrição, vamos dizer assim, da área intermediária, e que acaba sendo um palco, vamos dizer assim, para que a gente possa entender em detalhes o campo da intersubjetividade. O campo da intersubjetividade nos faz pensar de que a comunicação ela é uma demanda humana bastante importante, né? E a comunicação, no início da vida, ela é absolutamente corporal, ela vai ser feita por toda uma ordem, né, de trocas, de partilha, de musicalidade, de ritmo, que é muito antes da palavra, é feita na troca dos corpos, né? Então, essa ideia da comunicação, eu acho que ela é bastante importante para que a gente também pense algumas dessas relações. E pensando, né, também sobre a perspectiva da intersubjetividade, a Anne Alvarez até fala isso, né, como a psicanálise precisaria reconhecer uma certa dívida com o Winnicott quando ele descreve a área intermediária e que ele propõe, vamos dizer assim, um entre, né? Era essa ideia do entre que eu queria trazer. Quando ele fala do objeto transicional, que seria exatamente, né, esse objeto nascido, né, entre o mundo interno e o mundo externo, ele convoca a que a gente possa pensar esse mundo do entre. E eu acho que aí isso dialoga, vamos dizer assim, com a perspectiva da intersubjetividade. E daí autores, né, que eu acho que na atualidade fazem esse movimento de tirar o bebê, né, amplamente falando, desse lugar escondido, para pensar as formas atuais, como por exemplo, o Roussillon e Ogden, né? Mas o Roussillon, por exemplo, tem um conceito, né, que eu me agrada muito para pensar, porque ele vai falando todo o tempo que a comunicação mais importante, que seria, né, essa ordem humana de relacionamento, inclusive a própria pulsão poderia ter uma função mensageira. É assim que ele fala, né? E, ao mesmo tempo que ele traz, então, que o narcisismo vai ser todo o tempo mediado pelo objeto, então ele já coloca o conceito do narcisismo numa espécie de releitura, porque ele diz, não existe possibilidade de sustentação narcísica sem a mediação do objeto. As relações pulsão-objeto são relações interessantes para a gente pensar algumas possibilidades de evolução da metapsicologia. Uma outra questão, talvez mais polêmica, que depois a gente pode discutir, é o que o Anzier, por exemplo, traz com o nome de pulsão de vinculação. Então, ele propõe que a gente possa fazer uma espécie de exame mais profundo num tempo pulsional que seria anterior à questão da sexualidade, e ele sustenta no autoconservativo, trazendo, por exemplo, as miríades, né, de como o objeto primordial vai cuidando do bebê. A extrema dependência do bebê humano nos coloca um grande desafio em termos de vida psíquica, porque nós, inevitavelmente, vamos carregar as marcas de quem nos cuidou. Então, vamos dizer assim, pensar de alguma forma sobre isso passa a ser, né, muito importante. A dependência. E a proposta do Anzier, por exemplo, super questionável, acho que essa é a ideia da gente poder dialogar, é de se pensar algo que seria, então, calcado no autoconservativo, antes do apoio, né? Antes da própria figura do apoio. E que estaria na base do sofrimento dessas formas atuais, das dificuldades exatamente de gerar significados próprios, de sair de uma condição alienante do outro. Então, que seria interessante a gente pensar sobre, né, por exemplo, sobre essa demanda. O conceito de inconsciente, que também é um conceito que foi e tem sido, de alguma forma, expandido,
se pensa hoje muito além, como o Abraham trouxe, do inconsciente recalcado. A gente pensa uma ordem, por exemplo, do inconsciente relacionado ao não vivido, às experiências que foram vividas, mas não foram suficientemente experimentadas e que ficariam, né, se desenvolvendo junto com a constituição do ego como um exílio, né, como uma parte exilada e que precisaria de todo um campo relacional para poder se instalar psiquicamente, ser representado e, a partir daí, enfim, entrar para essa lógica da comunicação. Enfim, eu acho que teriam outras questões, mas também a ideia de que a gente possa, né, abrir o diálogo e colocar alguns desses pontos exatamente em tensão. Obrigada, Paula. Inácio? Bom, boa noite. Agradecer o com... Desculpa. Eu só queria... Que bom roubar a palavra do Inácio uma vez. Eu tinha, sobre a intersubjetividade, só trazer um vídeo rapidinho, que é uma poesia do Leminski, e que eu acho, se chama Contra Narciso, e ele fala de uma forma belíssima, os poetas sempre falam de uma forma muito melhor que nós, sobre a intersubjetividade. Em mim, eu vejo o outro, e outro, e outro. Enfim, dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você. Você e você. Assim como eu estou em você, eu também estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Bom, retomando, mas valeu a pena aí a lembrança da Paula para a gente ter ouvido o poema aí. Bom, agradecer o convite, não só por formalidade, mas que também estava esperando a possibilidade de participar desse espaço, né, bem acompanhado pelo Turca, a Janine, a Paula e por vocês, né, e acho que a validade de não estabelecer grandes conversas com a diretoria científica, acho que cada um de nós poder ir por lugares que as nossas associações nos levam. E eu fiquei tentado, com vontade de mudar aqui a minha fala, mas hoje eu não vou fazer isso, para tentar respeitar os 10 minutos aí. Eu me vi convocado, e cada um lê como pode, né, a metapsicologia e as subjetividades contemporâneas. O que eu ouvi quando eu li isso, né? Eu li assim, quais são os limites e possibilidades da metapsicologia. E, evidentemente, para quem me conhece, só poderia ser uma certa debruçar-se sobre a metapsicologia freudiana, né? E com essa pergunta como norte aí do que a metapsicologia freudiana nos permite pensar as novas subjetividades e os limites dela, e que são desafios aí que talvez o Turca, no seu percurso histórico, já nos diga como houve um movimento aí de transformação, de assimilação e desassimilação. A Paula trouxe questões importantes e questionáveis, como ela dizia, né? Inclusive assim, esse tempo, né, desse inconsciente aí que o Freud já chamaria não recalcado, e que implicações eles teria. E principalmente, né, eu acho que a Paula nos convidou a retomar um conceito freudiano que me parece extremamente importante em termos de avanço da metapsicologia freudiana, que é nós nos reportarmos ao tempo do autoerotismo, não só como um tempo mítico, mas um tempo importante em várias configurações. Mas o que eu pensei em trazer para vocês dentro dessa questão dos limites e dos avanços do pensar freudiano? E vim muito também imbuído disso que circulou nos vários espaços aí que a comissão científica organizou durante esse ano, né? E organizou espaços que visavam pensar várias coisas sobre sexualidades, novas configurações, etc., E ouvindo isso, a primeira lembrança que eu tive foi de uma citação do Freud, uma inferência do Freud, numa conferência sobre psiquiatria e psicanálise, que o Freud diz assim,
que ele não estava comprometido com aquele público que estava ouvindo em estimular convicções, mas sim fazer pensar e principalmente destruir preconceitos. Então, eu acho que assim que a nossa jornada aqui desse 1 ano aí, eu acho que trabalhou muito nesse sentido desses preconceitos, quer seja nosso em relação ao universo que nos desacomodou de forma significativa e importante, e quer seja, né, os nossos preconceitos com as nossas concepções teóricas. Então, eu acho que houve esse movimento de desacomodação importante e significativo. E nessa desacomodação, se nós olharmos o pensamento freudiano e olharmos a metapsicologia na sua amplitude, talvez nós tivéssemos que olhar duas grandes questões, né? Que o Freud foi extremamente revolucionário, e a psicanálise, nós, como herdeiro desse pensar, é indiscutível, né? Já foi lançado aqui alguns elementos que seguem sendo provavelmente aí elementos importantes da nossa compreensão do sujeito, como é que nos articulamos, como é que nos relacionamos com o outro, com o mundo, com as intervenções, com o fazer do analista. Mas acho que existe uma questão assim que precisamos em parte desconstruir, em parte desmontar, em parte ter que repensar. Uma das questões que eu vou pontuar rapidamente, que eu entendo que é um eixo do pensamento freudiano que precisamos repensar e reolhar, é justamente a concepção freudiana que vai estar extremamente conectada com a concepção de sujeito que vai sendo forjada em século XVIII, século XIX e século XX. Né? Isso vai estar muito impregnado e muito colocado no pensamento freudiano, nisso que corre o risco de ser uma linguagem quase banalizada, importante pela questão repetitiva, mas tem uma parte do pensamento freudiano que vai dar sustentabilidade a uma ideia do que nós chamamos aí da lógica patriarcal colonial. Então, parte disso vai ser posto, vai ser sustentado pelo pensamento freudiano. Nós vamos encontrar, de alguma forma, em Totem e Tabu, uma certa concepção freudiana que visa esse lugar e essa materialização, assim como vamos encontrar em Moisés no monoteísmo. Toda uma lógica que nós chamaríamos eurocêntrica, colonial, toda uma lógica calcado em pensamentos universalistas. Né? E todos nós já hoje dizemos o que não diríamos há algum tempo atrás, que toda a ideia de um pensamento universal ela é, por excelência, antianalítica. Né? Mas uma concepção, um eixo do pensamento freudiano e, portanto, da psicanálise, da qual somos herdeiros, ela traz essa ideia de uma universalidade, que todos nós diríamos, uma universalidade construída pelo homem branco europeu com seus desdobramentos. Quem tem o poder de criar teorias, quem tem o poder de criar doutrinas, quem tem o poder, essa herança colonial que nos habita. Então, parte do pensamento freudiano vai ser tributária de toda essa questão. Tão tributária que eu vou usar um conceito que circula claramente e que ele foi sofrendo transformações, mas ainda ele permanece muito vigente no nosso meio, que vamos chamar a teoria falocêntrica. Então, a teoria falocêntrica ela vai cumprir um papel importante dentro dessa lógica e aí nós poderíamos encontrar uma certa limitação do pensamento freudiano. Aí o Freud acoplado a essas questões. Uma das questões, talvez, mais dramáticas e que mais me impactou na limitação freudiana, contrapondo com toda a genialidade dele, é algo que hoje nós conversamos com muito mais propriedade, que hoje vai ser produto provavelmente de uma atividade nossa, se eu não me engano, amanhã ou a semana que vem, sobre as questões climáticas. E o Freud, como boa parte da concepção europeia de mundo, vai sustentar que a cultura vai ter que se haver rompendo com o estado de natureza. Essa frase que ele vai trabalhar arduamente em Totem e Tabu, por exemplo, em Futuro de uma Ilusão, no Mal-Estar na Cultura, ele fala de uma concepção de mundo, onde essa cisão é necessária e imprescindível. Claro que nós vamos poder deslocar que essa cisão, esta concepção de mundo e de sujeito, o que o Freud vai chamar lá na Conferência 35 de uma Weltanschauung, de uma visão de mundo, é essa visão de mundo que os povos originários hoje em dia, que os povos quilombolas têm trazido, que é justamente uma cultura europeia que tem uma cosmovisão
restritiva. O que o Freud critica no texto de 30, nessa conferência, mas ao mesmo tempo ele propõe uma Weltanschauung científica, mas a pergunta científica por quem e para quem? Então, é uma Weltanschauung científica assentada numa base religiosa. Então, esse é um dos segmentos freudianos que nos leva a pensar que estrutura de cultura é essa e repensar, inclusive, o pacto civilizatório que o Freud propõe justamente em Totem e Tabu. É um dos caminhos pelos quais nós teríamos que nos ocupar, inclusive o que tem a ver com a natureza, o que tem a ver com o racismo, o que tem a ver com essas questões. De um outro lado, evidentemente, nós temos alguns construtos fundamental para podermos pensarmos as novas configurações da sexualidade, que é uma grande questão. Como se apresenta, que elementos são esses? Porque eu acho que o desafio que está posto quando pensamos nas novas configurações da sexualidade, o desafio é assim, nós temos aquilo do legado da metapsicologia freudiana que nós temos que poder, de alguma forma, tirar de cena ou dar um outro destino. O que estamos como desafio, e que vários pensadores têm trazido e vieram conversar conosco aqui, é algumas possibilidades de repensar. Mas o nosso grande calcanhar de Aquiles é que metapsicologia será essa. Nós sabemos alguns elementos que não têm sentido. Que elementos nós temos para repensar uma metapsicologia que sustente basicamente as vários tipos de humanidades? Pegando esse termo. O que nós temos? Janine, tu me avisa quando tiver uns 2 minutinhos. Né? Então, o que nós teríamos dentro do legado freudiano? Eu vou citar 4 grandes conceitos. 4 grandes conceitos que têm uma inter-relação fundamental e que, evidentemente, vão ter desdobramentos e vão ter as suas contribuições e as suas polêmicas em relação a isso. O que são esses 4 grandes conceitos? Um primeiro grande conceito, e que sempre está um pouco na berlinda, e que é uma questão complexa, e a palavra, sendo redundante, é a própria questão do complexo de Édipo. Então, o complexo de Édipo, ele nos convoca a pensar. Eu já antecipo para vocês que pensar o complexo de Édipo, para mim, é pensar o que o Freud diz no 4º prefácio dos 3 ensaios. O que ele diz no 4º prefácio dos 3 ensaios? Que ele vai dar uma especificidade para o conceito de sexualidade em psicanálise. E ele vai criar o conceito que é a sexualidade ampliada da psicanálise. Então, quando ele fala disso, ele está falando de uma ruptura extremamente importante com a concepção de sexualidade do seu tempo, que tem a ver com o corpo erógeno, como um todo, mais além das questões genitais, etc. Então, o que o Freud começa a colocar ali? É a sexualidade ampliada do complexo de Édipo. Então, com a sexualidade ampliada do complexo de Édipo, nós entramos e saímos, talvez, de um dos erros mais graves que um psicanalista que trabalha com a teoria freudiana não deveria fazer. Nós sabemos que toda a questão didática nos emburrece. Né? A gente tenta ser didático, mas a didática nos emburrece porque a gente faz uma linha reta do que deveria ser uma linha sinuosa. Qual é o erro mais grave que a gente faz quando vai falar da questão edípica freudiana? É aquela frase, por exemplo, o menininho que se identifica com o pai para buscar a mãe como objeto do desejo. Por que essa frase ela se volta contra nós? Porque essa frase ela vai sendo replicada e o conceito principal que junta complexo de Édipo, bissexualidade, complexo de castração e identificação, ele se perde. Ou seja, a complexidade do grande mosaico que é a teoria identificatória freudiana, que teria a ver com essa matriz de base para pensarmos as várias vicissitudes dessas questões, ela se restringe como se fosse um elemento, né? E não que elementos da função paterna e materna, sabendo que os termos também são discutíveis, mas pegando o nosso clássico modo de falar, vão estar emplacadas na constituição do que vai vir a ser identidade de gênero, ou de raça, de um sujeito ou de uma constituição. Então, quando a gente perde e descola, porque um dos momentos brilhantes do Freud é justamente em 23, quando ele junta na sua teoria das identificações esses 3 grandes elementos. Quando ele traz para a cena a questão, porque se eu for entender a bissexualidade dentro da questão do binarismo, outra crítica feita ao pensamento freudiano, que o feminino e o masculino é binário, restringe, ele restringe, mas ele abre uma série de questões. Porque esse feminino e masculino em Freud, na realidade, é um grande vazio.
um grande vazio na expectativa de que coisas vão acontecer nessas articulações entre esses elementos. É um dos grandes momentos em que o Freud rompe com a questão do gênero, para trazer algo mais amplo que a questão do gênero, que então o conceito de bissexualidade. Se a gente puder fazer um alargamento, ou como os autores contemporâneos fazem, uma certa torção do texto, nós vamos poder dialogar com algumas coisas que, sem esse conceito, nós ficaríamos numa posição muito mais restritiva. E eu acho que, para finalizar, e para sinalizar o tema do nosso Congresso Brasileiro do ano que vem, que é o das diferenças e as sexualidades, eu queria só sinalizar uma coisa importante de um texto central, que vai ser o texto central, que é o texto de 25, as consequências psíquicas das diferenças anatômicas entre o sexo. Esse é o trabalho do Freud mais polêmico, e como todo trabalho polêmico, talvez paradoxal, e como paradoxal, ele nos permite pensar uma série de coisas. Por que ele é intenso e extremamente também contraditório? Uma das questões fundamentais é que o Freud ali vai trabalhar, vai dizer coisas, vai falar a famosa questão em vez do pênis, vai trazer que a questão do clitóris ser um pênis atrofiado, tem uma série de complicações com a sexualidade feminina, que é uma das grandes questões freudianas, e nós sabemos dos limites freudianos sobre isso. Mas o que a gente teria que olhar no texto, e o Freud vai falar várias vezes, que ele está implicado em algumas outras questões, né, sobre essa questão anatomia ao destino e algumas questões da leitura que se faz sobre isso. Mas o que eu queria destacar como uma questão fundamental e que, às vezes, a leitura dos colegas que vão trabalhar as novas configurações com maior profundidade tem uma certa desconsideração pelas diferenças anatômicas. Uma coisa é nós colocarmos as diferenças anatômicas no centro da constituição do sujeito. Outra coisa é não considerar qual o lugar das diferenças anatômicas na constituição da nossa subjetividade. Em algum momento do texto, Freud tenta colocá-la no primeiro plano. Logo em seguida, ele vai sair disso ali em 25 e 26. Mas que lugar ocupa as diferenças anatômicas entre o sexo na constituição das nossas subjetividades? No mínimo, ela merece uma interrogação. Evidentemente, ampliando a forma como Freud em algum momento coloca. Porque logo em seguida, o Freud vai dizer que a questão da anatomia ela não dá conta da constituição do sujeito. Porém, qual o lugar talvez seja uma das questões importantes para nós seguirmos conversando aí. Obrigado. Obrigada, Inácio. Está aberto, então. Quem quiser fazer algum comentário, uma pergunta. Eliane. Quando tu dizes, Turca, que a energia a gente não vê, é porque ela verdadeiramente se sente. Nada substitui a presença, né? Muito bom estar aqui, muito bom. O que me chamou para falar foi inicialmente a expressão que o Turca falou sobre o sonho de um atormentado. E eu fiquei pensando de que ao longo da história, os sonhos, os devaneios e os delírios dos gênios atormentados, né, de todas as artes, de todas as áreas, foram fazendo a história humana ganhar mais civilidade, mais entendimento e mais desenvolvimento. Depois, quando a Paula foi fazendo o comentário, eu fiquei com a ideia do entre e do intermediário. E depois, com a capacidade única do Inácio incomodar. Né? Eu escrevi sobre ti no trabalho do livro do Ubuntu, eu já te disse isso, que é um incômodo que desacomoda. E que aí é que eu entro nessa história da psicanálise hoje. Né? O quanto essa história toda nos fez fazer teorias, né, para os outros, para o mundo. E os psicanalistas, durante muito tempo, ficaram dentro de uma caixa, né, onde questões como gênero e preconceitos e situações não eram faladas. A gente ficou num isso que nunca foi potencial, no meu entendimento, e que criou uma caixa de não ressonância. E que há muito pouco tempo a gente está abrindo essa caixa para o mundo
e se incomodar verdadeiramente com conceitos, né, que foram acompanhando, e aí sim potencializar o que é o desejo, o meu desejo enquanto eu me crio como sujeito. Então, o que eu fico pensando hoje é que finalmente, né, a gente questiona Freud, finalmente a gente se questiona, finalmente a gente se atormenta, porque antes a questão de interpretar, que tu lembrou, bastava interpretar. Hoje a gente precisa se interpretar e se questionar as coisas que fala, as coisas que diz, as coisas que pratica, como o próprio preconceito. Um imenso prazer escutar vocês, imenso. Eu fico incomodada, assim, tesionada com tesão e com tensão, né? Obrigada a vocês. Eu queria escutar mais assim vocês sobre esta ideia de um novo universo que se abre para a psicanálise diante dos incômodos, né, que nós estamos tendo que viver. Patrícia. Não, eu ia te pedir que depois tu... eu também estou muito sensibilizada, porque as três, né, vocês três nos trouxeram um pensamento original, né, criativo e muito instigante. Assim, eu acho que o Turca conseguiu nos passar uma forma da gente compreender melhor, né, o pensamento do Freud dos analistas, né, do século XIX e XX, de uma forma mais, quer dizer, o Freud e depois os outros, de uma forma mais assim complexa, né? Mais assim de onde que a coisa surgiu. E eu acho que o que a Paula nos traz também foi um pensamento muito original e nos faz pensar muitas coisas assim. Eu gostei muito do que tu trouxesse do Winnicott, porque eu acho que às vezes a gente deixa ele um pouco de lado. E ele é muito brilhante para nos auxiliar nessa questão do intersubjetivo, né? E, Inácio, assim, ó, como é bom a gente ter tantas questões que a gente não consegue lidar e vem uma pessoa que nos auxilia a compreender um pouco dessa dificuldade, porque eu acho que às vezes é tão fácil se cancelar, né? Se cancelar Freud, se cancelar autores, quando a gente perde tanto com isso, né? E quando a gente consegue ter alguém que tem um pensamento profundamente metapsicológico e criativo, que pode dar soluções, né? Quando tu estava falando da questão do Édipo, né? E eu estava aqui falando com a minha querida Sandra, né? Da questão assim de que o Freud abre e depois ele fecha com a questão do falocentrismo dele, né? Mas que a gente não pode perder tudo que... eu estava pensando no que tu falasse, Paulinha, a psicossomática de Paris, ela é baseada no inibições, sintomas e angústia, que é a questão do trauma, né? Então, obrigada. Obrigada, Patrícia. Miriam, por favor. Também eu gostei muito assim de ouvir os três e quando o Turca estava fazendo a fala, eu fiquei viajando contigo ali, Turca, pensando nessas condições de possibilidade de criação da psicanálise. Foi isso que eu fui te escutando, né? Então,
E para mim foi muito legal poder enxergar isso, né, no que tu foi apresentando a partir da história. Então, essas condições de possibilidade de invenção da psicanálise. E a fala dos três me remeteu que a gente está no momento, né, de pensar essas condições de possibilidade de reinvenção a partir das demandas contemporâneas. E aí eu queria te escutar sobre a questão da mídia, né, enfim, das telas, que tu chegou a dar uma pista aqui. Não falou, mas eu vi que tinha uma pista ali, assim como o Inácio traz, né, a questão do clima. Enfim, queria ouvir um pouquinho vocês nesse sentido, né? Então, a gente tem um período lá, século XIX, tem essas condições que possibilita essa invenção, e agora, né, nesse tempo, como é que é isso? Então, nesse sentido. Obrigada, Obrigada. Miriam. Queres falar? Não, só pegar o microfone. Aproveitando que ele está na minha mão. Não, eu queria rapidamente parabenizar os colegas, o Inácio, a Paula e o Abraham, que dizem coisas muito importantes e complementares, me parece, né? Começando pelo Inácio. Palmas para renascimento do texto da diferença anatômica dos sexos, né? Acho muito bem-vindo, neste momento, o embasamento teórico que esse texto nos traz e a possibilidade, como tu disseste, de aberturas na leitura do texto. Eu acho um pilar contemporâneo para o estudo das diferenças gêneros, enfim, né? Queria te cumprimentar e agradecer pela bela lembrança, né? Paula, o bebê, sim, é o bebê simbólico, não é o bebê. Quando a gente fala de bebê, a gente sente, eu me identifico muito pediatra, neonatologista, né? Antes de ser psicanalista. Quando se fala do bebê, é o bebê metafórico, né? É o estatuto, tu usou uma palavra muito adequada para essa dimensão do bebê, né? E a importância dos princípios, né? Seja qual for a teoria, ela vai colocar a questão do outro, né? Então, não importa por que caminhos nós vamos chegar na noção da necessidade imperiosa do outro. Cada teoria vai colocar isso num tempo, né, do desenvolvimento. Entretanto, todas vão falar do outro. Nós não somos ninguém sem o outro, sem a comunidade, sem a nossa, enfim, sem a nossa aldeia. O teu percorrido histórico me trouxe vamos dizer assim, um conforto, né? Porque partindo da ideia de que o homem é ele e suas circunstâncias, né? Tu trazes as circunstâncias do nascimento do bebê freudiano e do pensamento freudiano, né? No momento, num século onde a ciência, e tu pontua muito bem a questão da física, as leis da física, da termodinâmica, enfim, que passam a ser, na minha leitura, o ideal de ciência do Freud, né? Embora a biologia fosse a ciência ideal, o ideal de ciência era a física, né? A física do momento, né? E a gente vai ver isso nas leis da metapsicologia, né? Então, eu acho muito importante que tu tenha nos trazido as origens, né? As origens filosóficas, literárias, o movimento romântico, né? De onde ele bebeu muito, né? E a questão desta nascimento da psicanálise a partir de um conglomerado de ideias diferentes, né? A essência da psicanálise é o conglomerado de ideias diferentes. Queria te parabenizar, te agradecer, que valeu muito a pena estar aqui para escutar vocês. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Então, para seguir a gira, vamos voltar aqui para a mesa turca. Eu queria recuperar a noção, pelo menos o convite original, de roda de conversa, né? Para a gente poder conversar. Socraticamente, na dialética socrática, não na hegeliana, nem na socrática. Eu estava pensando, a história do bebê é uma história muito rica, porque é uma história da periferia da psicanálise, pelo menos da origem
psicanalítica. O bebê era... Estava lá, estava... Não, ele existia como referência, nunca deixou de existir. A infância, o bebê existia como referência, mas como referência, né? Estava lá, entende? Olhar o bebê, não. Olhar o bebê que o adulto tinha, né? E nós temos uma coisa interessante na tua participação aqui agora que eu fiquei vendo. Quer dizer, a leitura que tu faz do Freud me pareceu assim, mesmo onde o Freud está superado, ele continua referência. Por quê? Porque, não sei se está entendendo, tem uma espécie de adesão reverencial ao Freud, que eu tenho a impressão, tenho atribuído isso não é exclusividade daqui, obviamente, mas eu tenho atribuído isso a uma espécie de efeito irmandade. Digamos assim, sabe? Que existe uma espécie de pacto da irmandade de reverência ao pai fundamental. Está aí. Não dá para não fazer. Errou, mas continua sendo a referência, de uma certa forma. Você não tem uma outra referência, digamos assim, não se constrói, tá bem, se constrói aqui e ali fatias de originalidade, mas são fatias de originalidade, vamos dizer assim, o universo geral do tema, digamos assim, esse continua sendo o patrimônio do pai original, né? Alguma coisa desse tipo, que eu acho que é interessante nessa história. Miriam, a tua provocação é muito interessante, porque eu acho que isso, para trazer para o século XXI, porque tem uma série de coisas novas, eu acho que foram acontecendo com toda essa história da digitalização da vida da gente. Entende? E isso começa... Eu vou assinalar algumas coisas, eu tenho, enfim, vou ver o que cabe aqui. Tem algumas coisas que são muito marcantes e que são muito significativas nessa história. Elas que eu digo assim, toda essa tecnologia hoje instalou uma espécie de clima, de um ambiente paranoide. É um ambiente em que a gente tem frequentemente a sensação de que está sendo manipulado. Não é casual isto. E também foi produzindo uma série de efeitos que eu acho que tem ligação direta com a vida psíquica de cada um de nós em vários aspectos. Oi. Tem alguém que quer falar? Ah. Então, tem algumas características dessa tecnologia que eu acho que a gente tem que olhar. Uma delas é a seguinte, essa tecnologia está disponível permanentemente. Clique, ela está ali. E essa tecnologia, digamos assim, pelo menos do jeito como a gente usa habitualmente, oferece respostas imediatas. Então tem algumas coisas que vale a pena olhar com calma essa história toda. Porque clique e está ali significa que não tem abandono. Lembrem quando falta luz ou quando falta alguma coisa. Lembrem, digamos assim, a sensação que produz na gente quando falta isso e o sentido de desorganização que causa. Não tem abandono e não tem espera. A resposta é imediata ou muito próxima disto. Então, para mim ainda ego, superego e id, digamos assim, não, enfim, funcionam como uma espécie de referência que me serve para pensar psiquicamente, digamos assim, o que a gente está vivendo. Então, essas são algumas funções habitualmente atribuídas ao eu freudiano, ao ego, bom, vamos chamar do jeito que vocês quiserem, entende? Que a gente vai estar lidando com isso de uma forma muito diferente nessa história. Quer dizer, conflito não tem. Tem grupos que pensam a mesma coisa. Como é que é? Eco? Isso, filtro de bolha ou não sei o que de eco. Bom, enfim. O que acontece? Os grupos que pensam a mesma coisa se relacionam entre si. Não tem diferença, não tem conflito aqui. O conflito, como é que se lida com o conflito? Ou sai do grupo ou expulsa do grupo, entende? Mas, vamos dizer assim, lidar com o conflito, o tema de renúncia que, vamos dizer assim, a negociação que o conflito implica e uma eventual renúncia, tudo isso está muito empobrecido. Então, tem alguns efeitos que eu acho que são valiosos.
em relação a isso que são significativos. Noção de luto. A noção de luto, por exemplo, está tomada por uma espécie de cultura industrial que está lidando com o tema do luto. O que impõe, o que estabelece a cultura industrial em relação a isso? Obsolescência, descarte e substituição. Então, luto passou a obedecer este critério oriundo da lógica industrial. Então, imaginação, navegação, realidade aumentada. Então, tem uma série de circunstâncias disto que está acontecendo que eu acho que são significativas. Essa tecnologia está dedicada, desde a década de 70, explicitamente, através de um trabalho que eu descobri nessa Meus Achados, explicitamente, numa sociedade que aumenta a quantidade de informação, como esta que a gente vive, vamos dizer assim, esta sociedade vai requerer atenção. Nós temos hoje a atenção disputada e monetizada. Não sei se está claro. Tem grana que circula em torno disto e que encarregado de captar a nossa atenção. Essa tecnologia convida a gente, estimula a gente a que produza respostas imediatas. Então, quanto menos tempo transcorrer entre o estímulo e a resposta, maior o êxito que se teve neste campo. O tempo entre o estímulo e a resposta é o tempo do pensamento. É o tempo de várias outras coisas, mas é, entre outras, o tempo da reflexão, o tempo reflexivo. Esse tempo reflexivo está relativamente empobrecido. Então, o tempo reflexivo está terceirizado para alguma outra instância que é a encarregada do procedimento reflexivo e que me dá, depois de processá-lo, o resultado do seu processamento que eu já recebo pronto. Então, a gente está migrando para um outro tipo, para um psiquismo de um outro tipo, né? Que eu acho que, vamos dizer assim, as nossas formações anteriores não nos ensinaram a lidar com este tipo de psiquismo. O que nós vamos fazer com isso? Não sei, vamos fazer o que nós estamos fazendo, quebrando a cabeça. Entende? Mas eu acho que esta é uma coisa que eu acho que a gente tem que olhar com mais calma. A gente valoriza muito o pensamento. Então, imagina nos privarem do pensamento. Por enquanto, a psicanálise, por exemplo, tem sido um território, vamos dizer assim, uma espécie de reserva importante. A reserva do sonho. A reserva vamos dizer assim, do incerto, do nebuloso, sabe? Alguma coisa que não está marcado por uma condição de certeza plena, entende? Mas que mesmo assim vale. Porque neste território, é um território, digamos assim, de certezas plenas. Então, nós estamos migrando, assim, modificando o pensamento, modificando a nossa atenção, modificando uma série de outros aspectos, instalando um clima paranoide, digamos assim, uma espécie de tônus paranoide, onde todos nós estamos sendo vigiados, onde isso, vamos dizer assim, isso... Este é o inconsciente do século XXI, do jeito como eu posso ver agora. E é um inconsciente que está mais próximo da consciência, é verdade, isso já dava para perceber antes, entende? Já vinha acontecendo antes, mas eu acho que com essa tecnologia aumenta muito significativamente, e o Big Data é esse, Big Data, ou seja, uma vastíssima coleção de small data. De pequenas informações, mas muitas pequenas informações. E num contexto em que a gente tem um desenvolvimento de toda uma tecnologia que se chama captologia, essa é a nova ciência. Uma delas, tem várias. Essa é uma das novas ciências, captologia, C-A-P-T. Computers as Persuasive Technology. São computadores como tecnologia persuasiva.
Então, esse apitinho que toca no celular, a página que rola depois, tudo isto foi, vamos dizer assim, pensado, não tem improviso aí, não tem, não é uma coisa, digamos assim, ingênua nem ao acaso. Tudo isso foi pensado de uma maneira. Alguém quebrou a cabeça e continua quebrando a cabeça para montar esse tipo de equipamento deste jeito. Entende? Com, vamos dizer assim, investimento maciço em captar a nossa atenção. Um CEO da Netflix, há um tempo atrás, dizia: nosso maior inimigo é o sono. Isso. Então, eles ficavam inventando o jeito de fazer com que o sujeito dormisse menos. Essa é a história. Então, a gente está num ambiente que eu acho que, vamos dizer assim, por isso eu não tenho visto muita reflexão psicanalítica sobre este tipo de realidade, é verdade. Mas tenho visto, sim, muita gente pensando sobre isto. Muita gente. Então, o tema persuasão... Bom, a persuasão tem laboratórios de persuasão e essas grandes empresas têm laboratórios de persuasão, de gente contratada para tecnologia persuasiva. Entende? Então, é muito interessante, digamos assim, nós vamos ter que pensar que clima que nós estamos vivendo. A psicanálise fica como uma espécie de guardião, de uma espécie de território de resistência do sonho. Sonho e seus arredores, não estou falando específico do sonho, do incerto, do improvisado, enfim, todo esse território fica tendo, entre outros, a psicanálise também como uma espécie de guardião disso. Então, acho que aí a gente tem um mundo que está no cotidiano da gente. Quantos celulares tem aqui? Pelo menos um de cada um, né? Pelo menos um de cada um. Então, e que relação que a gente está estabelecendo com esse tipo de equipamento e com esse tipo de cotidiano na nossa vida? Estou dando aqui algumas impressões iniciais, eu já tenho algumas outras coisas pensadas sobre isso, mas aí eu queria ter mais gente para psicanaliticamente para poder conversar sobre isso também. Ok. Então, bem rápido, eu penso que o Winnicott, com o espaço potencial, nos inspira um pouco com a ideia de que, através do brincar, a gente consegue tornar mais maleáveis, vamos dizer assim, as fronteiras entre eu e o outro. Nesse sentido, eu acho que a gente pode brincar com a metapsicologia, né, tentando exatamente fazer essas articulações no entre e que, de certa forma, sugerem alguma inventividade que pode dar conta para esses buracos de subjetividade que a gente tem encontrado cotidianamente. Até que ponto, por exemplo, se poderia, do texto da diferença anatômica, que acho sensacional a retomada, pensar a palavra diferença, né? A palavra diferença pode nos remeter exatamente a esse início, onde se, vamos dizer assim, constitui a primeira membrana entre eu e o outro. Poderíamos pensar, por exemplo, né, que as situações de fanatismo, de preconceito, poderiam estar associadas a traumas muito precoces, por exemplo. Então, é interessante, talvez, também, né, trazer para esse diálogo sem medo a questão, por exemplo, da palavra diferença, como dando o start para se pensar o texto freudiano. E só para fazer um exercício, quando o Turca trouxe a questão da energia, uma questão, por exemplo, que eu penso bem do entre e que não tenho resposta, só que a questão me surge, então queria compartilhar, no funcionamento corporal, na organela celular, o que é responsável pela energia são as mitocôndrias, né? A energia corporal, ela é basicamente sustentada pelas mitocôndrias, que é a única parte que só é DNA materno. Então, eu às vezes me pergunto, será que a pulsão é materna, né? A origem? Se a gente fizer uma brincadeira, porque isso é uma brincadeira, com o campo, por exemplo, mais da biologia ou da neurociência,
quem sabe, né? Se poderia começar daí, pensar como então, a partir disso, se constituiria um campo próprio pulsional, né? Como fazer esse desdobramento. Então, eu acho que são questões que vão surgindo com essa ideia de trazer alguma atenção e que a gente possa fazer esse movimento de ida e volta para o texto freudiano sem transformá-lo numa espécie de tabu inacessível, uma Bíblia, né, algo da ordem do pensamento religioso, mas, ao mesmo tempo, sem se distanciar, né, a ponto de daí desconstruir uma barreira que nos contorna e que é fundamental enquanto psicanalistas, né? Inácio. Bom, eu fiquei pensando em várias coisas que nós ouvimos assim, né? Talvez eu não seja tão otimista quanto o Turca, assim. Eu não sei se a psicanálise é esse reduto, né? Acho que a psicanálise ela se deixou também enredar nas telas, né? Nós temos um problema grave, sério e importante. Foi quando nós, em termos de pandemia, aderimos às telas, tratamentos online, eventos online, etc. Nós estamos na mesma batida dessa posição maior. Se nós vamos conseguir tensionar e sustentar um lugar de resistência, talvez seja uma grande pergunta, né, para poder se pensar. Mas queria também retomar algumas questões assim. Acho que nós vamos ter que seguir um longo tempo ainda dialogando com Freud. Por que nós precisamos dialogar com ele assim, né? Por vários motivos que a maioria de nós concorda, mas porque assim nós ainda estamos numa área talvez de criar aí um entre nós e Freud, mas no sentido assim que algumas proposições foram postas, proposições que nós estamos questionando e merecem ser questionadas, mas proposições que ficam em aberto, o que nós vamos fazer com esse novo cenário, né? Eu não tenho como pensar, por exemplo, algumas questões que nós estamos discutindo aqui, sem saber toda a grande questão freudiana, quando ele traz para a cena algo até então não pensado, e a Paula rapidamente citou o texto de 20, quando Freud traz para a cena algo que é tão dramático e tão contundente, que é a autodestrutividade humana. Antes da destrutividade do outro, somos seres autodestrutivos. E essa autodestrutividade foi um grande momento no pensamento freudiano que rompe que toda uma lógica do que eu busco na tela. Se eu busco só o prazer, o desejo, isso seria a parte até mais saudável. O que me joga uma outra coisa, que é um conceito freudiano que se torna tão contundente quanto compulsão à repetição. O que a tela me convoca? Há muito mais para uma catarse do que para o desejo, para um processo, etc. Então, eu acho que a gente tem vários desafios importantes. Nós temos sim que revisitar a metapsicologia freudiana para ressignificá-la em vários pontos e para criar significados onde não houveram, onde tem aí buracos que nos convidam para pensar e para refletir. Estamos já no tempo, né? Mas eu queria ver se tem mais algum. Foi muito rápido. Mais algum comentário? Pessoal do chat, tem alguma fala? Não? Tá, então. Tá, vamos organizar aqui a Sandra, depois o Ezequiel. Não, eu só quero dizer que foi um grande ano. E eu quero fazer meu profundo agradecimento e reconhecimento à diretora científica. É isso que eu quero fazer. Depois termina num grande aplauso e abraço. Abre a agenda para o ano de 25. Exu do nosso ano. Não podia ser diferente no ano de Exu, né, gente? Boa noite à mesa. Ezequiel. Parabéns, assim, pá. Muita coisa aqui para pensar. Eu queria fazer uma pergunta bem específica para o Paim, assim, que eu estou voltando a alguns questionamentos, assim, sobre relações de sexualidade, né? E quando você traz sobre a diferença anatômica, eu fico me perguntando como que a gente poderia ter um diálogo com Freud a partir também dessa diferença não vista pela branquitude, mas vista por quem é diferenciado no sentido de barreiras, né? Então, pessoas trans, travestis, né? Como entraria esse debate também da cisgeneridade, né? Nesse lugar também do gênero,
pela diferença anatômica, também ser construído esse sexo biológico, né? Então, um pênis de mulher, como as travestis costumam dizer, esse lugar que às vezes é tão colocado num corpo e ao mesmo tempo estranhado, né? Uma vagina de homem, né? Então, nesse sentido de pensar cisgeneridade, performance, né? E até o ponto de a gente poder, se o corpo todo é erógeno, qual é o lugar, a implicação que tem sido falar para além, né, da vagina, do pênis, mas também o ânus, né? Como que ele entra também nesses debates contemporâneos também. Obrigada, Ezequiel. Então, eu vou passar aqui para o pessoal. O Paim tem uma pergunta específica. Tá, então eu vou passar primeiro para a Carmen falar uma fala do chat, o Paim e as últimas palavras da mesa. É só para ler, peraí. É uma colega de Recife. Tem um pouquinho que eu não estou enxergando. E diz meus genuínos parabéns pela belíssima roda de conversa que estamos vivenciando nesse momento. Aqui do Recife, pertencendo à Sociedade do Recife, estou encantada com a ciranda psicanalítica. Entrei na dança e não consegui sair. Meus parabéns a todos, todos. Pode celebrar. Um forte abraço de Recife. Toda a minha gratidão. Obrigada, Recife. Ezequiel, acho que essa tua pergunta é fundamental e, assim, primeira questão, acho fundamental quando você fala sobre as diferenças e uma frase também conhecida por nós, né? O problema não são as diferenças, o problema essencial são as diferenças produzindo desigualdades. As diferenças sendo hierarquizadas, né? Então, as diferenças, elas nos constituem, são necessárias. Que os nossos corpos são diferentes, ninguém tem dúvida sobre isso e tem a ver com as nossas singularidades. O problema é que essa diferença vire algum tipo de hierarquização, de subalternização, que a questão dos corpos negros nós sabemos e isso a gente pode chegar conversando. Quando tu traz essas coisas, nós podemos daí nos reportar, porque falar dessa temática da sexualidade e desse texto em específico é um reducionismo, como sempre em Freud, ficar num texto específico. Esse texto de 25, ele está cercado de 4 grandes textos importantes. Um dos textos importante que fala, como tu diz, é a transformação do instinto à luz do erotismo anal. Um texto que está aqui 17, né? E é importante e significativo. Depois tem o texto da Organização Genital Infantil de 23, depois tem a dissolução do complexo de Édipo. Então, esses textos, no seu conjunto, eles vão desaguar as últimas concepções freudianas que o Freud fez a partir dos 3 ensaios que ele terminou em 20 e nunca mais retomou, e aí vai ter essa complementação. E eu acho que é justamente como é que nos apropriamos do nosso corpo como um todo, né? Nós estamos falando de 2 corpos aqui para Freud, o corpo biológico e o corpo pulsional. E são corpos, para começar, concomitantes dependentes. E um dos equívocos que nós devemos à medicina é a medicina achar que o corpo biológico vem antes do corpo pulsional. Um dos equívocos que a gente segue reproduzindo, né? E são 2 corpos que nascem concomitantemente e vão ter que ganhar inscrição psíquica. E uma das frases brilhantes do Freud que ele diz que os órgãos que compõem, inclusive a questão anal que compõe, ele diz, é de uma complexidade para que ser apreendido psiquicamente e ganhar representação requer um grande trabalho psíquico, nas suas mais variadas formas. Acho que temos que pensar como isso implica no mundo trans, por exemplo, cisgênero não, como é que isso se faz, é um desafio. Mas acho que esse texto, como sempre em Freud, ele não é ponto de chegada, ele é ponto de partida, por uma série de questões que nós vamos dialogando ali e vamos complexizando. Mas isso vai ser o tema para daqui a um ano. Então, gostaria de agradecer a oportunidade e, enfim, mas a ideia da gente poder dialogando é que eu acho que é importante, né? A riqueza está exatamente nessa perspectiva de se manter a comunicação de alguma forma. Muito obrigada. Bom, também quero agradecer essa oportunidade. Para mim também é muito agradável toda essa convivência. E eu acho que resgatar uma coisa do Freud que eu acho que é importante, assim, que a mim me orienta, que é vamos dizer assim, o fato do Freud pretender estar em sintonia com o seu tempo.
Bom, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer principalmente aos nossos convidados e acho que ficou, né, uma série de questões em aberto para a gente seguir pensando, estudando, e isso é maravilhoso, é assim que a gente quer que uma roda siga, né? Então, assim, agradeço também a participação, né, de todo o pessoal da tela aqui presente. E essa, então, né, é a nossa última atividade em termos de roda de conversa, mas a última atividade científica vai ser na segunda-feira. Então, eu quero fazer o convite que será uma conferência com Facundo Blester, abrindo espaço para o gênero na psicanálise, uma exigência teórico-clínica, ético e política. Então, muito obrigada e até segunda.